É isso, Daniel. Em 1983 foi criado o Dia do Consumidor, que é uma data tida por grande parte do comércio como um dia de vendas, de promoção de vendas, de ofertar aos consumidores possibilidades e oportunidades de consumo. Mas junto aos órgãos de defesa do consumidor e junto à mentalidade de grande parte dos consumidores, é um dia de defesa e garantia de direitos de quem compra, de quem adquire, direitos do consumidor. Vemos até o Escritório de Defesa do Consumidor de Cachoeira do Sul para conversar um pouquinho com o Isaac sobre essas diferentes concepções do Dia do Consumidor, né, Isaac? Boa tarde. Boa tarde, Helena. Sim, esse é o Dia do Consumidor, né? Então, foi criado para comemorar e conscientizar a população que tem os direitos dos consumidores garantidos, né? Bom, na verdade, o comércio aproveita esse dia para dar uma alavancada nas vendas, né? Mas tem conotações diferentes, né? Com certeza, o comércio, os varejos, enfim, internet, tem várias promoções que aproveitam esse dia para fazer, né? Vender estoques, enfim. A gente sabe também que, historicamente, essa questão de direitos do consumidor vem lá desde a década de 1960, né? Lá nos Estados Unidos existe, então, historicamente marcado que o então presidente John Kennedy já falava sobre direitos do consumidor, isso bem precocemente, só depois, lá nos anos 80, é que essa data surgiu e que realmente foi tratado com seriedade, né? Pelo comércio, enfim, pelos governos, essa questão de direitos do consumidor. Exatamente, né? Foi lá nos anos 60, lá, que é aquele discurso que todos conhecem, né? Famoso do John Kennedy, que também a data de direito do consumidor, Dia do Consumidor, foi por causa desse discurso do John Kennedy. Código de Defesa do Consumidor foi criado lá em 1990. Representou um avanço significativo em toda essa relação, né, Isaac? Com certeza, o Código de Defesa do Consumidor veio para garantir os direitos dos consumidores, né, em todas as relações de consumo e serviços, né? Isaac, como é que está funcionando esta relação dos consumidores com os seus direitos? As pessoas estão buscando esses direitos? Cada vez mais, né, ainda mais depois que com o avanço da internet, as pessoas conseguem pesquisar e saber os seus direitos, né? Inclusive estudar a lei do direito do consumidor, né? Isso é muito bom, essa informação está mais aberta para a população. Aqui no escritório, como é que tu vislumbra isso aí, a questão de procura? Números, tu pode citar alguma coisa para a gente? A gente está atendendo sempre no início dos anos, assim, em média de 60 pessoas por mês. Depois, mais para o meio do ano, chega até 90 pessoas por mês. E os nossos dados aqui do EDECOM, a gente está em 96% de resolução das demandas, sem precisar judicializar. E o que tipos de demandas o pessoal mais aparece por aqui? Ainda as campeãs são as demandas de telefonia, processamento de dados na internet, enfim, mas também tem questões de consumos comerciais aqui locais. Em termos assim de percentuais, são mais demandas locais ou de empresas de fora? Mais de empresas de fora, telefonia, internet, processamento de dados. E isso se justifica porque muitos consumidores, às vezes, quando precisam de algum contato com empresas de telefonia, com empresas que não são locais, né? Às vezes tem aquela coisa, passa de um ramal para outro, né? O pessoal fica horas e horas no telefone e não encontra e de repente cai a ligação. E aí o caminho é o EDECOM, porque vocês têm linha direta com essas empresas? Exatamente, a gente tem linhas diretas, são os chamados atendimentos somente a PROCONs, né? Então todas as operadoras de telefonia a gente tem um número direto que não precisa ficar esperando, né, na ligação, diferente do consumidor, que fica às vezes minutos, horas esperando. Páscoa chegando, para a gente finalizar, Isaac, quais são as dicas para quem, de repente, vai comprar mais, vai investir neste período? Sempre tomar cuidado para não pagar metade do dobro, né? Sempre nessas datas, assim, às vezes as empresas sobem o valor para depois vender pela metade do preço. Então tem que tomar cuidado, pesquisa bastante os valores antes de efetuar qualquer transação, né? A dica final para os nossos consumidores, para os nossos telespectadores. Principalmente para aqueles que vão comprar na internet, então, né? Que é um perigo, né? Fica bem atento ali na forma de pagamento, se for emitir boleto, vê ali o recebedor, né? A gente sabe que não existe empresas com CPF, é sempre CNPJ, então fiquem bem atentos. Tá bom. Isaac, obrigada pela participação mais uma vez. Daniel, um pouquinho então sobre o Dia do Consumidor, a gente contextualizando aqui com o Isaac. E para você que nos acompanha, alerta então, o dia é do consumidor, mas o dia também é de alerta, é de cuidado para você não cair em golpes, para você não ficar no prejuízo. Qualquer dúvida, procure o EDECOM ou o escritório ou o PROCON aí da sua cidade, que o pessoal está alerta e aí habilitado para solucionar o seu problema. Volto contigo, Daniel.